Vamos abrir aqui então um vídeo para falar de uma das maiores instituições do Brasil, Vasco da Gama. Vasco da Gama, o time do Cauê. Um beijo, Cauê. E um time que tem uma história muito bonita envolvendo a classe operária, né? O Vasco é notadamente conhecido como um dos clubes que teve muitos avanços, né? Bastante precoces em relação à entrada de estratos da classe trabalhadora no clube. E, enfim, né? Eu não manjo muito da história do Vasco, né? Acho que não é tanto a minha praia, mas eu sei que tem essa perspectiva, né? Tem esse direcionamento. E é muito interessante quando a gente analisa isso, porque a gente percebe que o time é uma extensão dos processos sociais que acontecem ao redor dele e dentro dele, né? Eu acho que pensar isso é muito interessante, porque a gente começa a ver como que a história está relacionada ao desenvolvimento do Vasco, né? E de outros clubes do Brasil, né? Enfim, de outros times e tal. Mas eu queria particularmente trazer hoje um debate, né? Trazer esse vídeo aqui para poder falar sobre para brisar, para conversar sobre território, né? Sobre a relação, né, de como a gente vê o desenvolvimento do clube, de como se vê esse apelo popular, de como vai se construindo essa história e como isso está relacionado também à maneira de como aquele território está socialmente organizado, né? Se a gente está vendo um processo de criação popular, um processo de especulação, enfim, processos que acho que vão alterando, né, um pouco a dinâmica de como aquele fenômeno social é vivido, né? Eu tenho um vídeo que eu falei sobre arenização do futebol, baseado num outro vídeo que eu vi do Pedro Certezas, e hoje eu queria falar um pouco sobre isso, queria falar um pouco sobre essa relação, né, que vai ter entre essa formação social, essa organização social, a maneira de como ela vive, de como ela preserva a sua história e o território onde ela está inserida. E para poder fazer esse fio condutor, o fio condutor, a gente vai assistir a um vídeo de um canal que vocês conhecem, né, que vocês já viram bastante aqui, mas que é muito legal e é sempre bom revisitá-lo, que é o canal Peleja. Peleja, pô, bom demais. Se vocês não conhecem o Peleja, se inscrevam, porque é um trabalho assim monumental de documentário. É muito foda. E aí, eles abriram uma série nova chamada Bairros. E esse primeiro episódio é sobre o Vasco. Então, vamos assistir por que é impossível tirar o Vasco da favela. É o único clube com uma sede na Zona Norte, mais especificamente dentro de uma favela, né? Não ter jogo São Januário, você tira o emprego de uma parcela muito grande da sociedade que vive aqui, sabe? Vou colocar biometria porque o meu estádio é num lugar que vocês julgam perigoso? Tá louco, não pira, não vou botar. Acho que é aquele povo que ainda vê favela como perigo. Não é ser Vasco só no dia de jogo, é respirar a favela. Aumenta? Aumentei. Oh, na moral, muito foda essa produção, tá? Para quem torce pro Vasco, nenhuma parte do Rio de Janeiro é como essa. Desse lado da cidade, quem tem loja, vive aqui ou visita a região, sabe o que domina esse território. E isso é evidente no rolê pelas estreitas ruas e até na hora de fazer uma tatu. Hoje o bairro de São Cristóvão ele é meio dividido, assim. Da Cancela pra lá é o bairro mais antigo, que é ali perto da Quinta, que é o bairro mais que chama de Imperial, né? Por causa da casa do Dom Pedro, enfim. Quando você vem da avenida pra cá, é o Vasco, sabe? É aqui, por causa de São Januário, assim. Então, não tem como, né, cara? A gente tem essa vivência, a gente tem esse lance do pertencimento do bairro, de São Januário. Então, quando eu tenho a ideia de fazer o estúdio, não tem como eu pegar o estúdio e colocar na Lapa.
Se você olhar no mapa do Rio de Janeiro, vai ver que esse pedaço é identificado como São Cristóvão. Mas quando se fala no bairro do Vasco, as pessoas se referem à parte que fica bem ali, entre São Januário e Avenida Brasil, a casa do vascaíno, a favela Barreira do Vasco. Essa vascainidade, né? Essa ligação com o Vasco, historicamente é muito forte, mas a Barreira, o que eu vejo de diferente de outros lugares é porque é uma favela que abraça mesmo o seu morador e as pessoas que chegam, né? Que não tem nenhuma distinção de quem tá vindo pra cá, se veio do asfalto, se é cria, se não é, e aqui todo mundo é abraçado e respeitado como morador. Não é ser Vasco só no dia de jogo, é respirar a favela, né? Que é fácil aquele torcedor que lembra da Barreira do Vasco no dia do jogo, mas tem a torcida que lembra da Barreira do Vasco o ano todo. O bairro aqui, ele tem Processo de compartilhamento, de formação social, né? muito uma questão de pertencimento, né? Independente se é férias, se é data FIFA, se é uma semana sem jogo, você vai passar aqui, sempre vai estar acontecendo alguma coisa Sempre que a envolve o comunidade. clube. A Barreira é porque ela está colada no bairro, mas se a gente andar aqui em cima, Você vê que interessante, né? Ao mesmo tempo que você vê um fenômeno como a Barreira do Vasco, que continua existindo nesse espaço de socialização amplo, né? Porque a gente não tem só pessoas como eles estão falando, né? Tipo, não é nenhum problema só ver o jogo também, mas acho que a gente vê como esse espaço social, ele tá muito mobilizado em torno dessa identidade, dessa comunidade, né? Em torno desse pertencimento espacial, de uma certa maneira. E o que é interessante é observar que nos últimos anos, no último período, a gente tem visto um processo cada vez maior de redução desses espaços, né? De até uma criminalização dessas reuniões, dessas celebrações, né? Enfim, dessa organização popular que acontece ali, né? Muito ligado a essa dinâmica de fechamento do espaço público, né? De fechamento do acesso ao espaço público, do acesso ao espaço social coletivizado e cada vez mais entregue a uma lógica de pagamento, né? De arena, tá ligado? Em que a diversão tá dentro da arena, né? A diversão tá dentro do estádio, né? E não necessariamente fora dele, né? Ainda que essas movimentações existam em dia de jogo, né? E que você tem mais essa articulação. Mas é interessante ver como esse fenômeno, quando ele se mantém, como aparentemente é o caso do Vasco, né? Você percebe esse sentimento de pertencimento, né? De comunidade que vai gerando, enfim, essa noção, né? Essa coletividade, esse fortalecimento dessa unidade comunitária. Muito foda. em cima tem o Morro do Tuiuti, que é subir nessa rua, você passou a barreira aqui, atravessou uma rua, você está no Arará. Então a gente está envolto dessa parte da população que está nas favelas, nas comunidades, né? E a barreira traz muito esse sentimento para cá, né? Muito assim, ela é... Gostei que começou com uma pauta que não é nenhuma das três da legenda. Eu tinha colocado antes Vasco da Gama na legenda, mas aí eu pensei, não, tem muitas coisas urgentes assim pra falar. E aí depois eu pensei, não, porra, é o Vasco. Muito abraçada tanto pelo torcedor vascaíno que não é daqui, mas ele tem essa... É que eu piro em história do futebol, entendeu? É um lance pra mim. Eu gosto muito de esporte no geral, mas de estudar história, esses processos sociais, porra, eu acho do caralho. Eu acho muito foda. A propriedade de falar, não, mano, a gente tá na barreira. Eu acho que ao longo desses anos todos a gente conseguiu ter alguma relação Risadinha. boa, né, com os moradores da Barreira. E eu acho que essa relação é uma via de mão dupla, tanto do Vasco com a Barreira, quanto a Barreira com o Vasco, né? A gente tem funcionários do Vasco que moram na Barreira, o Vasco realiza várias ações sociais dentro da Barreira. Isso é uma construção de muitos anos e que faz a Barreira ser isso aqui, né? Que faz o Vasco ser isso aqui. O time é do povo, né? É isso, o time é a comunidade, tá ligado? Clube do povo e tá todo mundo aqui junto. Vamos lá, os cordões já foram abertos, o Vasco ficou maluco, a Barreira já virou baile. Estou como presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, vai fazer 20 anos. É uma rotina sem rotina, mas geralmente é problema sobre esgoto, ou problema de falta de luz, Olha ou aí. confusão de família.
A única coisa que nós temos do Estado é o projeto social que eles oferecem, né? Mas assim, um trabalho permanente, um serviço acolhedor, a favela não tem. Aqui, Isso aí é organização social, tá? Isso aí é organização popular, gente. É isso. É a organização popular que consegue se organizar, né? Que consegue resolver os problemas concretos da comunidade, tá ligado? Olha aí como dá pra fazer. Porra, dá pra fazer, porra. nessa parte onde o Estado não chega, a história do clube e da torcida se mistura com a da Só correção. Correção aqui. O Estado chega. Chega. O Estado chega. De viatura. cidade. Um pedaço importante do Rio de Janeiro, onde mora gente pra caramba. 18 mil pessoas. Diminuiu na época da pandemia, que muitos nordestinos voltaram para suas terras, né? Mas depois da pandemia, voltou a crescer. Teve Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. E Nossa aqui senhora. Caralho, ambiente a tranquilo. única favela do Rio de Janeiro hoje não tinha uma concentração assim. Parecia que estava em São Paulo, por causa da proximidade do Vasco e do Palmeiras. A minha foto favorita é uma foto que eu tava dentro de São Januário, andando, tirando foto da arquibancada e vieram dois meninos assim muito felizes chorando. Tia, tira uma foto nossa. Tipo, acho que era a primeira vez deles em São Januário. E aí eu bati a foto Caralho. muito rápido assim e ficou um fotão assim. Aquela foto pra mim tem muito significado. Foda, muito foda, muito foda. A relação do bairro com a torcida de um clube de massa é complexa. Em 2022, a foto de uma faixa proibindo a entrada de integrantes da maior organizada do clube viralizou nas redes sociais. A briga chegou aqui para dentro, aí destruiu cadeiras, mesa dos comerciantes, machucou criança, morador foi parar no hospital. Aí fizemos uma reunião, aí aconteceu isso. Aí eles pagaram os prejuízos, né, dos comércios, né? Aí ficou todo mundo de bem. Aí foi bem-vindo de novo. Que porra. É isso, velho. Resolveu o bagulho. Já era. Olha que coisa interessante, né? A comunidade foi profundamente afetada por um evento desses, né? Uma briga, de uma maneira geral. E aí, qual foi a solução? A solução foi suspender a entrada desse grupo como uma punição, fazer eles arcarem com o custo e acabou. 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 Não tem proibição de entrar para sempre. Não tem. Tem cobrança de multa, de dinheiro, onde dói. E liberou. Mas mesmo sendo considerado um caso isolado por moradores, o episódio foi usado como munição para que em 2023, depois de uma confusão dentro do estádio, o Ministério Público do Rio de Janeiro... Não, e assim, presta atenção num negócio, né? Esses casos de violência que acontecem nos estádios são frutos desse tensionamento permanente. Então, quanto mais a PM, mais a polícia, mais você tem ali essa lógica, né? Essa lógica de cerceamento, essa lógica de agressão, de violência, de autoridade, vai se ampliando, isso vai gerando revolta. As pessoas ficam com o pavio cada vez mais curto, né? Tanto da organizada quanto da polícia, tá ligado? Você vai gerando um processo de tensionamento permanente, né? E aí, é claro, estando, né, o Estado, né, a instituição Estado, né, com o seu caráter de classe colocado em jogo, o que ele vai fazer? Ele vai começar a cercear as formas de autonomia e de organização de torcidas organizadas, por exemplo, né? E tipo, e não é, todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho, não é isso, né? Não é isso. Mas há um cerceamento nesse sentido, né? Porra, é aquela história. Você tentar reorganizar essas tensões, reorganizar essas relações de outra maneira que não seja, né, criando jogo de torcida única. Tá ligado? Sei lá. Eu acho isso horrível, né? Mas isso diminuiu a violência no dia dos jogos. Não, sim. Mas será que essa é a solução? Tá ligado? Não sei, acho que não. interditasse o estádio por quase 3 meses. Uma decisão baseada no suposto perigo representado pela comunidade que cerca essa... Pô, mano, eu lembro daquele caso do torcedor São Paulino
que no dia do título da Copa do Brasil, não sei se foi no dia... foi no dia do título, que o jogo da volta acho que foi no Morumbi. Um torcedor tomou um tiro de arma de bala de borracha, de arma de dispersão, na nuca. Morreu. E o que aconteceu? Nada. Aconteceu nada, tá ligado? Bizarro, né, mano? Bizarro. Januário, o que criou um movimento de resistência e união entre a torcida e os moradores. Um abraço coletivo contra esse ato absurdo, né? De você retirar de um dia para noite os ambulantes, de você retirar de um dia para noite os carros dos moradores dos estacionamentos, enfim. Não, o lance é esse, né? O lance é que existe a disposição de um conflito social. Não é que um só tem bandido e o outro só tem bonzinho, ou vice-versa. Não, não é isso. A questão é que existe uma repressão institucional a esse modo de organização de maneira geral, né? Muito pautado, às vezes, por esse discurso. E nós, como torcida, a gente se posiciona sempre ao lado do território, da favela, porque é onde a gente pisa, né? Onde a gente foi aceito, né? Como entidade, não agora eu como morador, mas assim, a torcida de modo geral. Ontem teve clássico no Maracanã. O que você vê mais é briga na rua, sacou? E ninguém fecha o Maracanã. Mas São Januário soltou uma bomba no estádio. Não, mas a questão é... gente, a questão é essa. Eu acho que conforme esse processo de fechamento do espaço, né? Desse compartilhamento do espaço público divergente aumenta, mais aumenta a violência. Mais você aumenta a percepção de isolamento de cada uma das comunidades, né? Tipo, é isso, é a pessoa arrumando briga uma com a outra porque você tá no território dela. Tá ligado? Você tá no espaço vital dela. Você vai fomentando e fortalecendo essa lógica. Quando você aparta as torcidas, quando você vai aumentando a repressão nos estádios para poder... Enfim, você cria a justificativa que você quiser, né? No final das contas é isso. As autoridades do Estado criam a justificativa que elas bem entenderem. Porque não faz diferença. Não faz diferença, tá ligado? E aí, não fazendo diferença, a galera pode simplesmente dispersar, meter porrada e tudo bem. Né? E tudo bem. Então, quanto mais você vai criando essa justificativa e esse movimento de cerceamento desse compartilhamento de espaço, eu acho, e é a minha opinião, tá? Mais você cria um cenário e um ambiente propício para o conflito. Para o conflito aberto, né? Porque você fortalece essa lógica até assim, sei lá, né? Meio chauvinista, talvez. Não sei, tenho essa impressão, assim. Bom, mas enfim, é isso. No gramado acabou, fechou São Januário, é impossível de entrar, não tem segurança. Nunca. E aí é isso, tipo, você cria uma justificativa gigante pra fechar São Januário. Né? Você cria lá, alguém soltou um rojão no campo. Aí, porra, tem que fechar o estádio. Fechar o estádio. E a área é uma área que visa ser articulada e dominada por sei lá, né, por um processo de arenização, né? Como aconteceu em vários estádios aqui de São Paulo, do Brasil inteiro. O que acontece quando você vai tirando esses ciclos populares de próximo do espaço público, né? Você vai fechando esse espaço. Pra quê? Pra ganhar dinheiro com especulação imobiliária, gente. Tá ligado? Pra você conseguir gerar alguma valorização nesse território ao entorno, né? E aí você expulsa as famílias trabalhadoras, você expulsa as comunidades, sobe prédio, né? Enfim, concede ele pra alguma coisa. Não é de graça, né? Nada, não é de graça. Sentir insegura em São Januário, muito pelo contrário. Eu acho que São Januário é um lugar muito de pertencimento aqui. A gente se sente muito à vontade aqui. Que é aquele povo que ainda vê favela como perigo. É aquele povo que acha que na favela só existe marginal, só existe filhos de quem não presta, só existe as crianças que no futuro vão ser bandidos. Então eles ainda conseguem
colocar mais ainda na cabeça de outras pessoas essa Ideologia, A história claro. do clube ela é voltada pela luta contra o preconceito, principalmente. A luta do clube sempre foi essa, porque a gente sempre esteve aqui. Então, para a sociedade ali, da nata ali, da sociedade carioca, isso sempre foi um peso. Como que você tem um clube enorme de proporções nacionais que fica, tipo, na barreira do Vasco, numa favela? Só que essa Imagina, gente, torcida mista em São Paulo. Imagina. Dos 4 grandes, tá maluco. Muito difícil, sim. Muito, cada vez mais raro. Sabe? relação próxima pode ter uma mudança nos anos seguintes. Com o plano de reforma e ampliação do estádio, existem perguntas sobre quem vai conseguir frequentar e como a favela vai ser tratada nesse processo. Se tu passa de avião aqui pra descer no... Quando eu tinha uns 16 anos, por aí, eu assisti São Paulo e Fluminense, 2009, 2010 talvez, aqui, nesse cantinho. Fui eu, meu pai, meu tio, meu primo, pro Rio num bate e volta. Vamos assistir São Paulo e Flu. São Paulo ganhou. E na época era os Paulo César Carpegiani e o Rivaldo, né? Eles não jogavam. O Carpegiani era o técnico. E o Rivaldo jogava no São Paulo. Porra, esquece. Rivaldo com 38 anos. Fino da... Claro, né? O fino da bola, da habilidade, da inteligência. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Esse daí. 2011. Gaiofal não é bom. Santos Dumont, tu viu a ferradura ali, né? Dentro do que está apresentado hoje pro projeto, é 70% do público ele vai estar em pé, em arquibancada. Aí já parte para dentro do estádio, eu acho que não muda tanto a característica do estádio, assim, quanto um estádio popular. Olha que bonito esse emblema. E um estádio que pressiona o seu rival. Nós tivemos uma conversa com a diretoria do Vasco, com a associação também, para garantir que não ia ter ninguém desabrigado, ou então ninguém removido daqui, sabe, essas obras de ampliar pistas, né? A gente fez essa conversa e tem uma garantia, né, dentro do contrato, que isso não vai acontecer. Então essa é a nossa defesa como torcida. A gente tatua muito com o Estado Gilmar. Não, e é da hora, né? Porque você vê que é a organização coletiva popular deles que permite que eles continuem nesse espaço. É isso, gente. É isso. É o fato deles estarem articulados, organizados em torno dessa noção, né? Dessa comunidade que eles conseguem permanecer. Né? Por isso que dar esse sentido, né, para a luta da comunidade geral é uma coisa muito importante, né? Tá próximo da comunidade, tá entendendo os problemas, tá ali presente e tal. E, claro, né, perceber que a parada é a luta de classes em curso. Né? Em curso. Acontecendo o tempo todo, a todo tempo. Ela representa o que é viver o bairro Barreira do Vasco, o bairro Vasco da Gama. Assim. Na Tatu é o que representa esse lance que a gente fala muito do pertencimento de estar aqui, né? Viveu isso aqui, precisa vir e viver. Assim. Já fui para muitos outros estados aqui no Brasil e é diferente. Sentir o que é a atmosfera da Barreira, o que é São Januário. É isso, para todo mundo que é Vasco, para todos os torcedores do Brasil que tenham uma favela do lado do seu estádio, valorizem isso, vivam isso e pisem com todo o respeito possível e venham conhecer a Barreira do Vasco, né, Varinha? Não só São Januário, venham conhecer a Barreira do Vasco. Isso não virou moda, isso sempre existiu. Só que com uns presidentes que nós tivemos, tentaram abafar isso. Tentaram tirar a favela de dentro do clube e tirar o clube de dentro da favela. Mas graças a Deus não conseguiram e mais uma vez nós resistimos. A Barreira é do Vasco e o Vasco é da Barreira. Foda. Mais uma produção impecável, né? Absolutamente impecável.